Salve, salve! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10. Hoje já estamos na nossa 8ª aula para o concurso da SES aqui do estado de Rondônia. Você que é membro do canal, muito obrigado por estar aqui conosco, estudando para esse concurso da SES. Hoje o nosso assunto, nós vamos entrar agora na geografia, porque a gente praticamente já encerrou a parte de história. A gente vai voltar um pouquinho lá em economia para falar um pouquinho da história, mas agora a gente vai focar em geografia de Rondônia e hoje vamos trabalhar com o relevo, tá? Com o relevo rondoniense. A gente vai começar aqui com a caracterização física do relevo rondoniense ou geomorfologia, tá? Do relevo rondoniense. Bom, da onde que eu vou tirar os dados e as informações? Eu vou tirar os dados e as informações principalmente da cartilha de geodiversidades do estado de Rondônia, elaborado pelo CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro. E também por alguns trechos e informações do livro do professor Rosalvo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso aos materiais do professor Rosalvo, que é um professor da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Rolim de Moura, que é de onde eu me baseio muitas informações de geografia de Rondônia, principalmente a parte física, a caracterização física, tá bom? Então vamos lá. A geografia física do estado de Rondônia caracteriza-se por extenso domínio de terrenos de cotas modestas, ou seja, de baixa altitude. Nós não vamos encontrar gigantescas elevações no estado de Rondônia, com exceção de algumas áreas, tá? Em grande parte embasadas por rochas metamórficas. Aí a gente tem que lembrar lá atrás no ensino fundamental e médio, né, o que é rocha metamórfica, ígnea e sedimentares. Vamos lá. Rocha metamórfica é uma rocha que passou por metamorfismo. Ela estava na superfície em algum determinado momento ou em qualquer outro local e ela foi empurrada para grandes profundezas pelas ações geológicas em milhões e milhões de anos, e aí ela sofreu metamorfismo. Ela ficou muito mais resistente, ela ficou muito mais e teve uma modificação física ali dos seus materiais. Basicamente é isso. Elas são rochas muito resistentes. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, porque antes de ser mármore, ele era apenas ali uma rocha sedimentar, tá? Ele era apenas uma rocha sedimentar que a gente conhece como calcário, tá? O calcário, depois de passar pelo metamorfismo, ele vira mármore. As rochas ígneas são aquelas rochas provenientes do resfriamento do magma, do tectonismo lá, do processo de vulcanismo, onde nós temos ali o magma que pode sair através de uma erupção e resfriar essa rocha mais rápido, ou resfriar ali no interior da crosta terrestre de uma forma mais lenta. E as sedimentares, como o nome já diz, são rochas formadas por sedimentos. Ao longo de milhões de anos, sedimento sobrepondo, sedimento sobrepondo, sedimento sobrepondo, pressão, muita pressão, esse material se solidifica. E porque a Terra ela está em constante movimentação, mas a gente não percebe, esses sedimentos que foram ali de um determinado momento depositados, por movimentações da crosta, eles podem vir a aflorar para a superfície e formar aí imensos paredões sedimentares, que é o caso aqui que a gente encontra bastante em Rondônia, que nós vamos discutir mais à frente, tá? Aí fala que são de diversas idades, resultantes de longos e elaborados períodos de aplanamento generalizado do relevo regional do estado. Aplanamento generalizado. O nosso relevo da Amazônia, da Amazônia Ocidental, do sul da Amazônia principalmente, ele tem muito essa característica, salvo as exceções. Nós temos as exceções, mas ele tem muito essa característica de um relevo mais aplanado. Não quer dizer que são áreas inundadas, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas que não são da nossa região, por exemplo, pensam que aqui é só água. Não é bem assim que funciona. A gente tem muitos rios, a gente tem muita floresta. E boa parte da nossa floresta ela está em terra firme, não alagada, tá? Em terra firme. Essas vastas superfícies estão invariavelmente posicionadas em cotas, entre 100 e 300 metros de altitude com relação ao nível do mar. Ou seja, são altitudes bem modestas. A média do estado ali entre 100 e 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Entretanto, contudo, todavia, portanto, ressalta-se de forma disseminada ao longo do estado de Rondônia um conjunto de terrenos dissecados em relevos residuais, resíduo, ou seja, que sobrou, que restou ao longo de milhões de anos, residuais, modelados sobre o embasamento ígneo metamórfico, ou seja, de derrames vulcânicos há milhões de anos atrás e de metamorfismo também de milhões de anos atrás. De idade paleoproterozoica, já vou trazer o que é isso aqui,
a Mesoproterozoica e planaltos elevados em coberturas sedimentares, plataformais de idade Mesoproterozoica a Cretácica, destacando-se as Chapadas dos Pacás Novos com altitudes que superam os 1.000 metros, que é o caso do Pico do Tracoá, que tem aproximadamente 1.126 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a Chapada dos Parecis, sustentando cotas ali em torno de 600 a 650 metros aqui dentro do estado de Rondônia. Então essas são as duas maiores elevações do estado. A Chapada dos Parecis, no sul do estado, e na região central, o Pico do Tracoá, no município de Campo Novo de Rondônia. Na região central ali que vai englobar vários municípios, Guajará-Mirim, vai englobar Campo Novo, vai englobar ali uma parte de Mirante da Serra, tá? Várias áreas ali, a Chapada dos Pacás. A gente vai ver os mapinhas aqui já já. E o que é paleoproterozoico, mesoproterozoico, essas coisas todas? Olha só, a gente tem aqui, ó, a era paleozoica, a gente estuda isso muito na geografia, no ensino fundamental e médio. Aqui nós temos a nossa idade da Terra, de 4,5 bilhões de anos atrás. Quando a gente está estudando relevo, que nós estudamos caracterização física, nós falamos de tempo geológico. Se eu falar assim, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que engloba ali os países como Chile, Argentina, Bolívia, o Equador, o Peru, Venezuela, Colômbia, ela é uma formação recente, data de 65 milhões de anos atrás. Aqui, ó, no final do Cretáceo, então, a Cordilheira dos Andes estava se formando. É bem recente para uma história de 4,5 bilhões de anos. 65 milhões de anos para a Terra não é nada. Assim como aqui, ó, o Holoceno, o Pleistoceno e o Holoceno, que é quando começa a surgir os homens, tá? O homem nas suas diversas modificações ao longo da história, até chegar ao Homo sapiens. É no período quaternário que nós surgimos. Então, no último estralar de dedos da história da vida na Terra. Só para se ter uma ideia, os dinossauros viveram aqui, ó, dentro da era Mesozoica. Dentro da era Mesozoica, no Triássico, no Jurássico e no Cretáceo, quando nós temos ali a extinção em massa desses grandes répteis, né? Então, a grande parte da formação que nós vimos ali do nosso relevo, ele está dentro aqui, ó, da Paleozoica e da Mesozoica, das movimentações mais recentes, tá? Das movimentações mais recentes aqui, ó, Paleozoica e Mesozoica. Só que a nossa formação, o embasamento cristalino, que é onde está o estado de Rondônia, ele é daqui, ó, do Proterozoico, formado aqui há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, ou seja, são áreas muito antigas. Como nós não temos vulcanismo presente, nós não temos vulcões ativos, nem vulcões adormecidos, nenhum tipo de vulcanismo presente no nosso território, nem encontro de placas tectônicas, nós não temos, então, uma atividade sísmica constante e nós não temos uma grande movimentação e recente do nosso relevo. E falando aqui em placas tectônicas, olha só, nós temos aqui as placas tectônicas do mundo, tá? E nós, Rondônia e Brasil como um todo, estamos aqui dentro dessa placa, olha só. Placa tectônica é uma formação do nosso planeta que não é uniforme. O nosso planeta ele não é uma coisa fechadinha. Ele possui vários pedaços. Esses pedaços maiores nós chamamos de placas tectônicas, que em cima dessas placas tectônicas nós temos continentes, nós temos oceanos, nós temos as nossas montanhas, nós temos uma série de elementos da paisagem que nós conhecemos. Então são gigantescos espaços territoriais, tá? Com uma camada espessa de mais de 11 quilômetros, de 80 quilômetros, desculpa, com mais de 80 quilômetros. Então é uma área muito espessa, é um pedaço de rocha, vamos dizer assim, gigantesco, muito grande. E o Brasil está localizado, ó, justamente no centro da placa sul-americana. Por isso que nós não temos a ocorrência de tsunamis com grande poder de destruição no Brasil. Nós não temos aqui no Brasil terremotos de alta magnitude. Nós temos terremotos? Temos. Temos em Rondônia? Temos. Temos tremores de terra aqui? Temos. Só que de baixa magnitude, com pouca incidência sobre o nosso território. Não é uma característica do solo brasileiro, justamente por quê? Porque nós estamos numa área, numa zona central. O que nós temos aqui, geralmente os nossos tremores aqui em Rondônia, é que esses tremores eles estão associados à movimentação entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, que elas estão se chocando. E ao se chocarem, elas formam a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. E nesse choque dessas placas, nós vamos ter aqui tremores que às vezes são sentidos aqui na nossa região, tá? Esses tremores aqui, às vezes são sentidos aqui
no nosso estado. É o que nós vamos encontrar, mas grandes movimentações não. Mas o que tem que ficar claro, que ao longo de milhões de anos, nós estamos em movimentação. Só que nós, seres humanos, atuamos no tempo histórico, não no tempo geológico. Para nós, a movimentação do nosso planeta é imperceptível, a gente não percebe. Por quê? Porque nós vivemos no máximo aí 100 anos, em média, 80 a 100 anos. Essas movimentações elas demoram milhões e bilhões de anos, tá bom? Então, seguindo, olha só, aí nós tivemos vários autores que fizeram a classificação do relevo brasileiro, ou seja, identificar as paisagens, identificar os tipos de relevo do Brasil, tá? Aí nós temos uma classificação bem legal, que são os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Os planaltos, planícies e depressões. E coube ao professor Jurandir Luciano Sanches Ross, da USP, né, da Universidade de São Paulo, fazer essa classificação no final da década de 80. E ele fez a seguinte classificação. Vários outros autores já haviam feito classificações antes dele, mas ele fez uma classificação que englobava em 28 grandes unidades de relevo no nosso território. E Rondônia, olha só, Rondônia possui aqui, ó, eita, eu fiz tudo errado aqui, mas olha só, Rondônia nós temos aqui a unidade 25, a unidade 4, acho que aqui é a unidade 6 e a unidade 12. Vamos lá, a unidade 4, Planaltos e Chapada dos Parecis, aqui ó, no sul do estado de Rondônia. Aí vamos lá para a unidade 6. Unidade 6, Planaltos Residuais Sul-Amazônicos, ou seja, resíduo de algum planalto que existiu há milhões de anos atrás, mas que foi desgastado. Sul-Amazônico porque está no sul da Amazônia, tá? No sul aqui da Amazônia. E vamos lá para o 12, né? Depressão da Amazônia Ocidental, Amazônia Ocidental. Essa Amazônia aqui, ó, a Amazônia Ocidental, depressão da Amazônia Ocidental. Professor, o que é planalto, o que é planície, o que é depressão? Planalto não é um plano alto. Planalto são áreas aonde ocorre, tá? Aonde ocorre principalmente para Jurandir Ross a retirada de materiais, tá? A retirada de materiais. Depressões são áreas que estão cravadas, olha aqui na figurinha, que estão cravadas entre planaltos, são áreas mais rebaixadas, cravada entre planaltos. E planícies são áreas onde ocorre deposição de material. Que material? Argila, silt, galhos, folhas, animais mortos, sedimentos dos rios que são depositados nas planícies ao longo de milhões de anos. E esses sedimentos são retirados dos planaltos, das áreas mais elevadas, tá? Então nós vamos ter essa configuração aí do nosso relevo rondoniense. Aí nós temos a 12, né, que a gente falou, a depressão da Amazônia Ocidental, e nós temos aqui o 25, olha só, planícies e Pantanal do rio Guaporé. Sim, nós temos um Pantanal aqui, tá? Nós temos um Pantanal aqui na região do nosso estado de Rondônia, que é conhecido como Pantanal, Planícies e Pantanal do Guaporé, que a gente vai discutir mais adiante cada um deles, tá bom? Isso aqui é a classificação do relevo brasileiro, mas numa escala muito grande. A gente não consegue ver aqui, né, tudo detalhadamente. A gente vai ver agora numa escala mais aproximada, tá? E o que é importante os estudos de relevo do estado? A gente tem aqui, ó, o clima está relacionado com o relevo, a vegetação está relacionada com o relevo e a hidrografia. E eu quero destacar a hidrografia porque a gente vai estudar mais à frente, olha aqui, ó, Serra dos Pacaás Novos, e aqui a gente tem a Serra dos Parecis, tá? Serra dos Pacaás Novos e a Serra dos Parecis. Aqui nós temos as nascentes do Rio Machado, as nascentes do Rio Roosevelt, aqui nós temos as nascentes do Rio Jaru, do Rio Jamari, do Rio Urupá, do Rio Jaci-Paraná, do Rio São Miguel, do Rio Pacaás. Nós temos a nascente de vários rios nessas áreas de relevo mais acidentado, ou seja, de elevações. O rio não sobe morro, o rio desce o morro. Então ele vai nascer nas porções mais altas, tá? O rio Candeias também nasce aqui, tá, gente? Então nós temos imensas bacias hidrográficas que dependem do nosso relevo, imensas. Por exemplo, a do Jamari abastece de energia o nosso estado, porque grande parte da energia consumida no estado de Rondônia é produzida aqui na hidrelétrica de Samuel, no Rio Jamari. Aí nós temos as hidrelétricas de Santo Antônio e a hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, que também indiretamente depende da água que sai aqui dessa região. Tudo bem? Então, seguindo o nosso trabalho, vamos lá.
Para a gente melhor entender o nosso relevo rondoniense, a cartilha do CPRM ela divide em 9 unidades, tá? Em 9 grandes unidades aqui, ó, geomorfológicas, tá? De domínios geomorfológicos, como planície fluvial dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, depressão do rio Guaporé, tabuleiros da Amazônia Centro-Ocidental, superfícies aplanadas, planaltos dissecados do sul da Amazônia, planaltos sedimentares do sul da Amazônia, planalto dos rios Roosevelt e Aripuanã, e depressão Pimenta Bueno e planalto dos Parecis. Então nós temos aí 9 grandes unidades, tá? Eu esqueci de colocar negrito aqui na planície fluvial dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. A gente tem aqui 9 unidades, tá bom? Do nosso relevo, que é o que a gente vai ver aqui nesse mapinha agora, olha só. Planície fluvial do rio Madeira, Mamoré e Guaporé. Fluvial é porque é de rio, tá? Fluvial, fluvial vem de rio. E aqui nós temos, ó, a planície fluvial do Mamoré, a planície fluvial do Guaporé, tá? O rio Guaporé que nasce aqui no Mato Grosso e encontra as águas do Mamoré que vem aqui da Bolívia, que encontra as águas do Beni que também vem aqui da Bolívia e do Peru e que forma o grande rio Madeira que vai encontrar as águas do rio Amazonas. É basicamente essa configuração, tá? E aí nós temos a depressão do rio Guaporé, essa imensa área aqui encravada entre o planalto da Serra dos Parecis e dos Pacaás, tá? Tabuleiros da Amazônia Centro-Ocidental, essas áreas de tabuleiros são áreas de depressões, áreas mais ou menos planas, ok? Superfícies aplanadas do sul da Amazônia, também nós temos aqui essas áreas muito planas no nosso estado, a gente vai ver figuras aqui mais à frente que vão identificar. Planaltos dissecados do sul da Amazônia, aquele que Jurandir Rosa, a gente viu lá atrás, chama de planaltos residuais, essas áreas aqui, ó. Vejam que são resíduos, são pedaços de planaltos que nós encontramos, porções, né, do planalto, que nós encontramos ainda no nosso estado, ou seja, que não foram desgastados ao longo de milhões de anos, permaneceram ali na paisagem. O que desgasta um planalto? Chuva, vento, a erosão como um todo através da água, os animais, os seres vivos como um todo, nós seres humanos, ao construir uma estrada, mineração, a gente faz esse trabalho também de destruição do relevo, tá? Planaltos secados, planaltos sedimentares do sul da Amazônia, onde nós temos aqui a Serra dos Pacaás Novos, o ponto mais elevado do nosso estado. Planalto dos rios Roosevelt, Aripuanã, nessa região aqui, inclusive regiões com imensas cachoeiras, com um lugar muito bonito, tá? Muito preservado também. Depressão de Pimenta Bueno, uma área encravada entre os planaltos dos Parecis e os planaltos dissecados do sul da Amazônia e os planaltos do Aripuanã Roosevelt, tá? E Planalto e Chapada dos Parecis aqui no sul do estado, onde nós temos como representante máximo a cidade de Vilhena. A cidade de Vilhena está encravada aqui, ó, em cima desse planalto, tá? A cidade de Vilhena está encravada em cima desse planalto das Chapadas e Serras dos Parecis. Isso explica porque que Vilhena é um pouquinho menos quente do que o restante do estado. E aqui a gente tem um corte do perfil. Olha só, deixa eu voltar aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem onde que é esse corte. Ó, a gente vai fazer aquele primeiro corte daqui, ó, de Costa Marques até o município de Machadinho do Oeste, ou seja, de sudoeste para nordeste no estado. Vamos ver lá, de sudoeste para nordeste. Ó, aqui a gente tem, ó, tá em inglês, de sudoeste para nordeste. Nós temos aqui o Rio Guaporé, o município de Costa Marques. Nós temos aqui os embasamentos, tá? Sedimentares, rochosos, tá? Os embasamentos do tipo de rocha, que não nos cabe estudar isso, mas olha só. Aqui a gente tem a depressão do Rio Guaporé, a depressão do Guaporé. Nós temos a planície do Guaporé, nessa área aqui é a planície, nessa área aqui é a depressão. Aqui nós temos a Chapada dos Pacaás Novos, olha a diferença de altitude, 750 metros. Aqui nós temos as superfícies de aplanamento da Amazônia e nós temos essas áreas aqui, ó, que estão em vermelho, destacadas. Isso aqui são planaltos residuais que se destacam, tá? Que se destacam aí na paisagem em alguns pontos. Aqui nós temos o município de Machadinho do Oeste e o Rio Ji-Paraná ou Rio Machado, onde nós temos aí predominantemente no nosso estado, olha, baixas altitudes, tá? E poucas elevações. As elevações mais significativas ficam a cargo dos Pacaás Novos e dos planaltos residuais sul-amazônicos. Se você já andou na BR-364,
no sentido de Paraná, Porto Velho, Vilhena, Porto Velho, você já atravessou alguns desses planaltos, você já viu. Por exemplo, vou dar um exemplo ali em Jaru, tem uma curva ali que o pessoal chama de Curva da Morte. Aquela região ali é uma região justamente em curva, porque a serra é muito alta, né? Nós temos ali uma elevação um pouco mais diferente do espaço, né, regional ali, que é um espaço mais planificado. Aí nós temos uma elevação ali. Para desviar da elevação, então nós temos as curvas, justamente para desviar dessa elevação. E ali nós temos um planalto residual. O que é aquilo? Nós temos ali um morro, uma serra, que a gente chama aqui, geralmente chama de serra ou de morros, né? Eles são resíduos do desgaste ao longo de milhões de anos. Como as rochas ali eram mais resistentes, eles permaneceram na paisagem. O seu entorno foi desgastado, mas eles não. Eles permaneceram justamente por causa do tipo de rocha, por embasamento rochoso, que isso acontece, tá? Vamos seguindo aqui o nosso material. E aqui, ó, a gente tem um corte já de noroeste, tá? Para sudeste, tá? De noroeste para sudeste, ou seja, de Porto Velho até Vilhena, é quase em cima do eixo da BR-364, olha. Aí a gente tem aqui, ó, os tabuleiros da Amazônia, da depressão da Amazônia, né? Os tabuleiros onde nós temos as depressões, aquela superfície de aplanamento sul-amazônico, que a gente chama também de depressão, tá? Na classificação de Jurandir Rosa. Nós temos aqui o município de Ariquemes, o município de Ji-Paraná. Olha só, o município de Ji-Paraná está encravado numa depressão entre um planalto e outro planalto. Aliás, esse planalto aqui, ó, é um planalto residual, que nós temos ali algumas serras em divisa com o estado do Mato Grosso, por exemplo, que vem os resíduos para cá desse planalto. E aqui nós temos um representante desse planalto, que a gente vai ver mais à frente, que é o Morro do Embratel, aqui no município de Ouro Preto do Oeste, que as pessoas vão ali, inclusive, para tirar foto, que é bem alto. E Ji-Paraná está encravado, ó, dentro desse morro. Se você for lá nesse morro, por exemplo, à noitinha, anoitecendo ou de noite, você consegue ver de um lado Ouro Preto e do outro lado Ji-Paraná, justamente porque Ji-Paraná está dentro de depressão e o morro é mais elevado, você consegue ver a cidade. Cacoal está aqui, né, bem próxima de um planalto, e Pimenta Bueno encravada dentro da depressão de Pimenta Bueno, assim chamada, tá? E aqui, ó, nós temos a Chapada dos Parecis, e olha só onde está Vilhena, olha lá, 600 e alguma coisa, 600 metros em média de altitude, o município de Vilhena. Então nós temos aí alguns pontos de grande elevação, tá? Grande não, tá? De considerável elevação, que é no caso de Vilhena, e no caso da Serra dos Pacás Novos, ali em Campo Novo de Rondônia. E a gente vai ter grande parte do estado, olha só, os outros municípios com cotas, ó, pouco mais de 100 metros de altitude, 200 metros de altitude, que é o caso dos municípios de Ariquemes, de Ji-Paraná, de Jaru, tá? Que vão estar aí em cotas muito mais rebaixadas. Tudo bem? E agora a gente vai falar aqui de cada uma dessas unidades separadamente, as principais. Nós vamos falar das 9, não, das 9, porque são muitas, a gente ficaria muito tempo aqui falando, e não é esse o intuito. Planícies fluviais do Madeira e Guaporé. Ó, nós temos aqui, ó, na porção noroeste do estado, ó, fazer aqui a rosa dos ventos mais ou menos, norte, sul. Aqui nós temos oeste e leste. Norte mais oeste, nós temos noroeste, tá? Sul mais leste, nós temos sudeste, tá? É assim que a gente faz. Aqui na porção sul do estado, nós temos o rio Guaporé, nós temos aqui na porção mais sudoeste, ó, sul mais oeste, sudoeste, nós vamos ter aqui o rio Mamoré. E aqui no noroeste, o rio Madeira. Essa porção aqui nós vamos ter as planícies fluviais do Madeira, Mamoré e Guaporé. Aí diz lá, essa unidade de relevo é exclusivamente representada por planícies fluviais, ou seja, planícies de rios, diques marginais, terraços fluviais e planícies fluvio-lacustre de decantação. O que é isso, professor? Fluvio-lacustre. São lagos que são alimentados pelos rios no período da cheia. Flúvio, rio. Lacustre, lago. Lago alimentado pelo rio. Nós temos muito isso aqui na região. De amplitude topográfica de até 20 metros, essas planícies podem alcançar diversos quilômetros de largura ao longo do sistema fluvial Madeira, Mamoré e Guaporé. Principalmente aqui no Guaporé, essa planície se estende por vastas e vastas áreas. As planícies e os terraços fluviais são as únicas zonas de deposição ativas em Rondônia, ou seja, ainda está ocorrendo o processo de deposição nessa região,
é uma região de bacia sedimentar, de deposição desses materiais. A maior parte do estado é constituída por terras baixas, porém bem drenadas. Ó, nós temos terras baixas em Rondônia, mas elas são bem drenadas, ou seja, não fica acumulada água, sendo caracterizadas como uma vasta depressão. Só que nessa unidade de relevo merece destaque a vasta planície fluvio-lacustre do Vale do Rio Guaporé, que ela não se encaixa nesse sistema de drenagem de áreas de terras bem drenadas. A drenagem dessas áreas ela é um pouco deficitária. E o IBGE, ele denomina essa região como Pantanal do Guaporé. E aqui, ó, nós temos uma imagem que retrata bem o que eu havia falado aqui anteriormente. Nós temos o Rio Guaporé, tá? O Rio Guaporé, e nós temos aqui, ó, o que chamamos de meandros, ou seja, o rio corre em meandros, ele faz isso, ó. Por que ele faz isso? Porque a baixa declividade desse rio, a baixa velocidade das suas águas, não é tão baixa, tá, gente? Mas a baixa declividade, a baixa altitude que nós temos ali naquele ponto, o rio, ele demora para encaixar o seu vale, é um rio jovem, ele ainda não encaixou o seu vale. E aqui, ó, nós temos esse espaço, olha só, aqui, ó, que o rio já passou por aqui em algum período, que nós chamamos de canais abandonados. Esses canais abandonados é porque durante uma cheia, por exemplo, o rio começa a depositar materiais aqui, ó, e ele vai estrangulando esse canal e abrindo outros canais. Ao abrir outros canais, esse canal fica abandonado, formando aqui o quê? Lagos, ó, lagos, vários lagos que vão se formando, olha só, tem um bem maior aqui fora, ó, separado, esses lagos vão se formando, tá? E aí a gente chama de flúvio lacustre, lagos que são formados pelas águas dos rios. E o rio ele faz isso muitas e muitas vezes ao longo do tempo, tá? Ele vai mudando o seu canal ao longo do tempo, de tal forma que um trecho que antes era navegável deixa de ser navegável para poder passar por outro trecho que se torna ali então navegável. Isso é por quê? Porque nós vimos lá atrás que essa planície ainda é uma planície ativa, que está ali depositando materiais. Esse material a gente vê aqui, ó, na forma de areia, ó, formando inclusive as praias de água doce do Rio Guaporé, que são muito famosas, inclusive ali na região. E aqui nós temos uma imagem, olha que retrata bem, tá? Uma imagem que retrata bem, nós temos aqui, ó, planícies fluvio-lacustres da bacia sedimentar do Rio Guaporé, no município de Alta Floresta. Aqui nós temos uma área de buritizal, percebam que é uma área alagada, uma área de difícil acesso para nós, né? A área alagada, e que essa área é mal drenada, ao longo do tempo demora muito para a água sair dessa área. E aqui nós temos uma rodovia estadual que liga, tá, Porto Rolim de Moura do Guaporé a outras regiões do estado. E percebam aqui nessa rodovia, ó, nós temos dois momentos, um no período da seca, tá, em junho de 2017, e outro no período de chuvas, tá? Em fevereiro de 2018. Essa outra imagem aqui de baixo é o mesmo lugar, só está mais alto aqui, mas é o mesmo lugar. A gente consegue ver aqui, ó, a rodovia, tá? E tudo inundado em volta, formando um imenso Pantanal do Guaporé. E aqui, ó, nós temos solo exposto. No período de estiagem, que a drenagem ocorre, que a água sai, nós vamos ter. E professor, por que tem esses dois negócios aqui do lado com água? Isso aqui é porque na hora de construir a rodovia eles retiraram o solo de um lado e jogaram ele para dentro para formar a rodovia. E aí acaba acumulando água mesmo no período de estiagem. Inclusive se você passar aqui no período da estiagem que você vê a água aqui, é comum você ver bastante jacaré nesse canal aqui que foi construído. É um impacto ambiental? É um impacto ambiental significativo ali na região a construção dessa rodovia. Olha como ela fica ilhada, tá? No meio do Pantanal do Guaporé no período de chuvas, tá? Bom, vamos falar agora da depressão do Guaporé. A depressão do Guaporé é constituída por superfícies aplanadas situadas no interior de uma vasta planície rebaixada por subsidência tectônica, cujas cotas variam entre 150 e 250 metros. O que é isso? Ao longo de milhões de anos, os materiais começaram a sofrer processo de retirada, né, de materiais de subsidência, ou seja, rebaixamento desse material, e nós vamos encontrar ali, tá? Nós vamos encontrar ali
uma área de aplainada, mais suavizado o relevo, mas não se engane, nós vamos encontrar alguns lugares que a gente vai chamar de Inselbergs, que são elevações, não tem um iceberg do gelo lá no Ártico ou no Antártico, né? A gente vai encontrar também os Inselbergs. O que são esses Inselbergs? Tá aqui, ó. Esporadicamente emergem desses terrenos baixos os icebergs de amplitude de 50 a 500 metros de altitude e raros maciços montanhosos isolados, tais como as Serras da Conceição em Costa Marques, dos Reis em São Francisco do Guaporé e do Colorado em Colorado do Oeste, que são elevações que não sofreram desgaste ao longo de milhões de anos e permaneceram ali naquela paisagem. Você vê uma paisagem muito plana ao redor dela, muito rebaixada, mas ela está ali ainda resistindo a esses processos, tá? Então, aí nós temos as áreas de depressão do rio Guaporé. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês da serra em Colorado do Oeste, tá? Aqui, ó, nós temos aqui à frente a depressão do Guaporé, vista de cima da serra. Quem já andou na estrada de Vilhena para Colorado do Oeste já deve ter percebido isso. Você desce uma serra quando você está vindo de Vilhena, sentido Vilhena para Colorado. Quando você está vindo de Colorado para Vilhena, você sobe a serra. E você desce a serra. E em determinados momentos você vê longe, muito longe, porque ali é um iceberg, tá? Um remanescente da Serra dos Parecis, que ficou ali na paisagem, e a gente tem aquela região toda rebaixada em volta da depressão, tá? Da depressão ali do rio Guaporé. Superfícies aplainadas, que também são depressões, tá? Do sul da Amazônia. As superfícies aplanadas do sul da Amazônia apresentam terrenos quase planos, e constituem o mais extenso domínio geomorfológico do estado de Rondônia. Olha aqui, ó, no estado de Rondônia, olha o tamanho da área que nós temos aí de superfícies aplainadas, ou seja, de um relevo mais planificado, um relevo de pouca altitude ali, com paisagens bem monótonas, ó, variam entre 100 e 300 metros. Se você já foi para a extrema de Rondônia, Nova Califórnia, Abunã, né, na ponta da Abunã, nessa região aqui, ó, do estado, você já deve ter se deparado muito com essa paisagem bem monótona, porque não tem ali uma variação do relevo significativa. A mesma coisa quando você pega a BR-364, sentido Porto Velho, que você vai passando ali Itapuã, Candeias, que tem paisagens bem monótonas também, uma BR muito plana. São as superfícies aplainadas aqui do sul da Amazônia. A gente vai encontrar bastante na porção mais ao norte do estado, tá? Não são áreas inundáveis, tá? Não são áreas inundáveis, elas são um pouco elevadas, tá? São cotas elevadas, mas são muito planas, ou seja, foram muito desgastadas ao longo do tempo. Aqui eu trouxe uma imagem da cidade de Candeias do Jamari. Aqui nós temos o rio Candeias, a BR-364, e olha, muito plano, tá? Tudo muito plano em volta dessa localidade. O município de Candeias de Jamari é esse municípiozinho aqui, ó, tá? Bem próximo ali da cidade de Porto Velho. E a paisagem que a gente vê é uma paisagem bem monótona, bem plana, tá? Que a gente consegue perceber aí. Tudo bem? Seguindo, planaltos residuais, agora a gente vai entrar nos nossos planaltos, né? Vamos falar deles. Os planaltos residuais ou dissecados da Amazônia Ocidental, ou seja, aqueles planaltos que resistiram ao longo de milhões de anos. Nós temos os planaltos dissecados do sul da Amazônia, que eles representam os agrupamentos de colinas dissecadas, morros e alinhamentos serranos isolados, aqueles que eu falei já várias vezes que resistiram, podendo chegar a amplitude de 200 metros, representando vertentes declivosas e vales estreitos, com média densidade de drenagem. Esse conjunto de formas de relevo demonstra o aspecto residual de um planalto profundamente erodido e arrastado em meio a vastas superfícies aplanadas do sul amazônico. Ou seja, as áreas foram todas desgastadas no seu entorno, mas eles permaneceram por causa do seu embasamento rochoso. Geralmente pode ser embasamento de granítico. O granito é uma rocha muito resistente. Para você desgastar o granito ao longo de milhões de anos demora muito, tá? Sua distribuição espacial é fragmentada e está totalmente inserida no interior das superfícies aplanadas. Por ele estar dentro das superfícies aplanadas, eles se destacam muito, porque como tem uma superfície muito plana e só eles de elevações, né, ali com grandes elevações, eles vão se destacar profundamente, tá, na paisagem. Entretanto, ainda existem vários conjuntos de topografia mais elevadas, em cotas de 250 a 550 metros, em meio a superfícies aplanadas, que é o que eu falei para vocês lá da Curva da Morte, o morro do Embratel, tá? Aqui, ó, o Morro Chico Mendes
no Parque Municipal Chico Mendes, ó, nós temos aqui uma área que o pessoal faz salto de parapente, acho que é isso o nome do esporte, de parapente. Temos torres ali em cima, justamente porque é mais elevado, né, torres de comunicação. E olha, a gente percebe aqui, ó, no primeiro plano uma serra e no segundo plano outra serra, né, outro morro. E em volta dessa paisagem é tudo muito plano, ou seja, aqui nós temos um planalto residual, tá? Um planalto residual. E a gente vai agora para o planalto que eu julgo ser um dos mais importantes do nosso estado. Aqui, ó, planalto, conjunto de serras dos Pacaás Novos, ou planaltos sedimentários do sul da Amazônia. São fragmentos de uma antiga superfície de aplanamento sustentado por rochas sedimentares, ou seja, rochas formadas por sedimentos, que em algum momento estavam muito rebaixadas e foram soerguidas por movimentos da crosta terrestre, tá? Em cotas que variam de 300 a mais de 1.000 metros de altitude, que é o caso do Pico do Tracoá. Esses planaltos consistem em platôs isolados que ocupam áreas da porção central do estado de Rondônia, representados pelas serras do Uopianes, eu nunca sei falar esse nome direito, Moreira Cabral e principalmente Pacaás Novos. Ali em Guajará-Mirim, a gente vai ter uma serra que o pessoal chama de Serra dos Parecis, que é a pontinha desse planalto aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Nós temos aqui, ó, o Pico do Tracoá, tá? O Pico do Tracoá aqui, ó. Esse aqui é o Pico do Tracoá, é o ponto mais elevado do estado de Rondônia, ponto culminante, 1.126 metros. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Nós temos aqui nessas imagens, que até foi quando eu estive ali em Guajará-Mirim. Nesse ponto aqui, ó, essa imagem, ela é bem aqui, ó, nesse ponto na BR-425, tá? Que liga aqui a BR-364 a Porto Velho, de Porto Velho para o interior. É aqui, ó, nesse ponto aqui. É o último suspiro do Planalto Central brasileiro mais a oeste do nosso país, tá? É esse ponto aqui, ó, a Serra dos Pacaás Novos, né? Esses planaltos aí da Amazônia. E lá em Guajará-Mirim chamam essa serra de Serra dos Parecis, que na verdade a Serra dos Pacaás Novos ela é um prolongamento mesmo da Serra dos Parecis que está aqui nessa região. Ela é um prolongamento dessa Serra dos Parecis, tá? Que inclusive é o que nós vamos estudar agora, tá? Planaltos e serras e chapadas dos Parecis. Aqui, ó, os Pacaás está bem aqui nessa região e os Parecis aqui. Justamente é um prolongamento, tá? É um prolongamento. O Planalto e Chapada dos Parecis está localizado no sudoeste do estado de Rondônia e representa um conjunto de formas de relevo dispostas em superfícies tabulares ou localmente dissecadas em colinas, que já foram desgastadas e se tornaram colinas ali desniveladas, subdivididas em patamares litoestruturais posicionadas em cotas que variam de 300 a 600 metros. No caso, o município de Vilhena é o grande representante desse planalto aqui. E aqui nós temos também o município de Alto Alegre dos Parecis, tá? Alto Alegre dos Parecis, aqui no sul do estado, tá? É esse municípiozinho aqui, se não estou equivocado, era esse? Não, é esse aqui. Alto Alegre dos Parecis. E nós temos aqui, ó, a cachoeira ali da linha 28, chamada de Cachoeira da Família Ratundi, onde nós temos uma queda d'água ali de em torno de... não me lembro quantos metros, não vou nem falar porque eu não me lembro. Mas percebam aqui, ó, um paredão gigantesco, tá? De rochas. E se você olhar bem essas rochas, ela tem umas linhas assim, ó. Significa que foi deposição de materiais ao longo de milhões de anos, ou seja, rocha sedimentar. Foi solidificado esse material e depois esse material foi sorguido e agora a água vem fazendo o desgaste desse material, ou seja, a água está desgastando, tirando essas rochas aqui desse paredão, levando rio abaixo, tá? Esse é o processo que acontece, tá bem? Vamos lá então, encerramos aí a nossa aula sobre relevo, vamos falar aqui de algumas questões que podem cair aí na sua prova. Relacione os domínios geomorfológicos presentes do estado de Rondônia às suas respectivas caracterizações. Aí nós temos aqui, número 1, planície amazônica, número 2, encosta setentrional do Planalto Brasileiro, número 3, Chapada dos Parecis e Pacaás Novos, número 4, Vale do Guaporé e Mamoré. Aí nós temos as alternativas aqui, né, as informações. Apresenta uma superfície aplanada com solos areno-argilosos, além de rios e áreas de várzea e de barranco. E aí? Rios com áreas de várzea e de barranco. Possui pontos culminantes com mais de 1.000 metros, como o Pico do Tracoá ou Pico Jaru.
Aí aqui o outro, apresenta patamares de altitudes entre 100 e 500 metros acima do nível do mar, com colinas de topos aplanados e com icebergs. Apresenta áreas mais baixas que sofrem inundações na época das enchentes, formando lagos temporários de difícil escoamento. Aí nós temos lá a planície amazônica, encosta setentrional, Chapada dos Parecis, Vale do Guaporé. Guaporé/Mamoré, né? Aí nós temos aqui, ó, assinale a opção que apresenta a correlação correta observada na ordem apresentada. Vamos lá. Apresenta uma superfície aplanada. Superfície aplanada pode ser tanto a planície amazônica quanto o Vale do Guaporé e Mamoré, porque também nós temos ali uma superfície aplanada. Com solos areno-argilosos, além de rios de várzea e de barranco. Opa, se tem barranco, significa que o rio está bem encaixado. Então, está mais ou menos bem encaixado, né? Nós vamos ter aqui a planície amazônica. Os rios não estão tão encaixados assim, mas nós conseguimos ter as informações areno-argilosas, rios de áreas de várzea, onde nós temos a planície do Guaporé, do Mamoré e do Madeira, tá? Possui pontos culminantes com mais de 1.000 metros, como o Pico do Tracuá ou Pico Jaru. Aí está fácil, né? Chapada dos Parecis e Pacás Novos, número 3. Então nós temos aqui na letra A, e nós temos também só na letra A. Então nós já matamos a questão. Vamos ver aqui, só confirmando. Apresenta patamares de altitude entre 100 e 500 metros acima do nível do mar, com colinas de topo aplanados. Encosta setentrional do Planalto Brasileiro, que nós chamamos aqui de planaltos residuais também sul-amazônicos, tá? Número 2. Então, letra A, por enquanto, está realmente correta. E áreas mais baixas, que sofrem inundações, Pantanal, né? Pantanal, lagos temporários, tá? Nós temos aí o Pantanal, então, do rio Guaporé, tá? Do rio Guaporé, letra A é a resposta correta. E aí vamos para uma questão lá do Corpo de Bombeiros, olha só, da prova Corpo de Bombeiros temporário. Analise a afirmação. O território de Rondônia possui um relevo predominantemente elevado, típico de áreas de planalto, constituído também por planícies fluviais. Pode-se afirmar que a afirmação está. Letra A, correta. Rondônia é um dos estados da região norte com relevo mais elevado? Não, tá? Não. Está incorreto, até porque o ponto mais alto do Brasil fica no Amazonas. Então, já morre por aí, né? Letra B, parcialmente correta, pois Rondônia não tem planície. Opa, o monte de rio que nós temos aqui, Guaporé, Mamoré, Madeira com planícies, né? De deposição, planícies inclusive ativas, tá? Letra C, incorreta, já que o relevo predominante é plano, com presença de planaltos de baixa altitude. Olha, a letra C parece correta. Vamos ver a letra D. Incorreta, porque o relevo de Rondônia é constituído apenas de depressões. A gente viu planaltos, planícies, depressões, né? De vários tipos. Letra E, correta, porque Rondônia é o único estado da região norte constituído de planícies e planaltos. Não, todos os estados da região norte são constituídos de planícies e planaltos, tá, gente? No nosso país todo, praticamente. Então, letra C é a resposta aí correta desta questão. Pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. É um conteúdo muito denso, muita informação, eu sei, mas acredito que vocês vão mandar muito bem aí para a prova. Meu muito obrigado, meu até logo, bons estudos para vocês. E ficar dúvida, deixa aqui nos comentários. Até mais!